leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. As alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos
Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, o último dia do mês de maio. Está voando, né? Meu Deus. Amados, eu só queria dar os recados que eu preciso dar para você. Não se esqueça, né, de você ofertar e dizimar. É o último dia do mês. Talvez você ainda não dizimou, não ofertou. Em nome de Jesus. Procure a igreja. Se você for de congregação, procure o tesoureiro da sua congregação. Esteja dizimando e ofertando. Na terça-feira, nós temos nosso culto de ensino. Nós começamos uma nova série. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você, porque Deus falou muito comigo, né, quando eu preparava essas mensagens. Na quarta-feira, o nosso jejum e oração. Na quinta-feira, o nosso culto com a família. Eu tenho me preocupado, porque eu tenho conversado com algumas pessoas e tem gente que nem lembra que quinta-feira é o dia de estar com a família. Faça isso, depois manda lá no grupo, dá uma foto, importante. No domingo, o João, pelo menos 9 horas, ele está sempre com 2 assuntos sobre a escola bíblica dominical. É só você entrar nas redes sociais e você vai ver. À noite, uma palavra de Deus. Hoje, eu convidei para estar ministrando o nosso evangelista Hélio. Ele vai estar trazendo uma palavra ao seu coração. Eu queria te convidar a você também dar um toque aí nos seus parentes, amigos, principalmente pessoas não crentes. A palavra que ele traz hoje é uma palavra extremamente evangelística. Eu tenho certeza que Deus vai falar com alguém aí. Se você quiser, após a mensagem, faça um apelo para alguém que você está do lado, que não é evangélico ainda, se quer aceitar Jesus. Que Deus abençoe. Eu tenho certeza que Deus vai estar usando o nosso evangelista Hélio, como sempre usou, de uma forma brilhante, para a glória de Deus. Só para não esquecer, lembre que nós estamos numa grande campanha de arrecadação de alimento e também arrecadando já cobertor, roupas para o inverno que está aí. Procure as nossas congregações, procure a sede, entregue lá teu alimento e também um cobertor ou uma roupa em bom estado. Deus te abençoe. Com Hélio, com a palavra. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Uma boa noite a todos. Nesse último domingo do mês de maio, quero agradecer a Deus e ao nosso pastor-presidente, pastor Ismael da Silva, a oportunidade de trazer até vocês uma palavra, uma mensagem advinda de nosso Deus. Eu peço licença para entrar no lar dos irmãos, para nós meditarmos sobre uma palavra vinda do nosso Senhor para os nossos corações. Gostaria, por favor, que os irmãos abrissem a Bíblia no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 19. João 19, de 28 a 30. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então, embeberam uma esponja nela. Colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Vamos orar a Deus? Soberano Deus, imenso Pai, pedimos que o Senhor nos dê, Senhor, sabedoria e discernimento, para que possamos assimilar tudo aquilo que o Senhor espera e busca de cada um de nós. Pedimos, papai querido, que o Senhor nos dê, papai, esse refrigério na nossa alma, e que nós possamos assim, Senhor, sermos tocados pelo seu Santo Espírito, para buscarmos, Senhor, na palavra, para buscarmos, Senhor, incessantemente a Ti. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em Cristo Jesus. Amém. Essa passagem que eu li, esse texto, né, os versículos 28 a 30, do capítulo 19 do Evangelho de João, é o momento final de uma obra, uma grandiosa obra, um plano de Deus, que foi concebido e criado por Deus nos céus, onde Ele recrutou seu Filho Jesus Cristo, para que pudesse assim vir aqui à terra, mantendo-se santo, mas se fazendo homem, passando por testes, por provações, para que pudesse assim ser aberto um plano da salvação da humanidade. Jesus Cristo, cumprindo como unigênito Filho de Deus, desceu à terra e
com suas obras, com seus atos, nos deu uma grandiosa oportunidade, irmãos. Assim, a Bíblia Sagrada nos mostra que desde a queda do homem, lá no Éden, houve uma ruptura, um desligamento, um distanciamento, uma separação, porque o homem pecou. E a Bíblia Sagrada nos mostra uma revelação evolutiva. A Bíblia vai nos revelando este plano da salvação da humanidade, passando pelas obras de Cristo Jesus, culminando, chegando, atingindo a consumação, o fim desta era e o início de uma eternidade futura, de habitação nas mansões celestiais ou no inferno. Mas a Bíblia Sagrada é um livro que relata a verdade. Não é um conto de fadas, não. Ela expõe um plano e vai nos revelando como uma evolução esse plano. O plano de Deus para a salvação da humanidade. E neste plano foi recrutado Jesus Cristo, que, mantendo-se justo e fiel, não sendo passível de repreensão, cumpriu tudo aquilo que lhe foi estabelecido para a abertura desta dispensação, chamada dispensação da graça, a salvação pela fé. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, não morra, mas seja salvo. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira. Quando nós vemos assim o mundo de tal maneira, precisamos entender que esse amor de Deus não é pelas coisas materiais, pelos grandes templos, prédios, veículos, não é nada disso. O mundo que Deus amou de tal maneira sou eu e é cada um de vocês que estão me ouvindo nessa noite. Jesus Cristo, então, seguiu esse plano, veio à terra para que pudéssemos ter a oportunidade desta religação com o Pai. A salvação pela fé. João 3,18. Quem nele crê não é condenado, mas quem nele não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Falo de um grandioso plano. E qual é o plano? O plano é a salvação da humanidade, a religação do homem com Deus. Jesus Cristo, enquanto esteve aqui na terra conosco, nos deixou um grande legado, e com sua morte, um espólio, uma herança. Dentre este legado de Cristo Jesus, nós temos os seus ensinamentos, a forma com que Jesus Cristo se procedeu, a forma com que ele agiu, o que ele fez e deixou de fazer. Jesus Cristo esteve aqui entre nós e ensinava com palavras, mas também com procedimentos e atos. Jesus Cristo em tudo foi tentado, mas manteve-se fiel. Hebreus 4:15. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecar. Quero aqui então mostrar que dentro de tudo aquilo que Cristo Jesus fez e nos deixou, temos os seus atos, os seus procedimentos, a forma com que ele enfrentava todos os seus problemas, as suas adversidades, mantendo-se aprovado e fiel. Logo, se Jesus Cristo passou por todos os testes, passou por todas as afrontas, aflições, mas manteve-se justo, sem pecar, precisamos sempre, no nosso ato, no momento de agirmos, de procedermos, meditarmos o que Jesus Cristo fez. O que Jesus Cristo fez. Como Jesus Cristo agiu, para que possamos assim fazer e buscarmos sermos de fato os seus discípulos. E o discípulo é aquele que faz o que o mestre faz. É aquele que diz o que o mestre
diz. Então, não podemos nos esquecer de como Jesus Cristo agiu, o que ele fez. Um grande legado para que a gente possa enfrentar esses momentos de aflição, esses momentos de dificuldade, pois passamos sim por um período de pandemia e podemos, dentro dessa situação atual em que vive o mundo, estarmos passando dias difíceis nas finanças, na saúde e até mesmo na família. Mas não nos esqueçamos do que Jesus Cristo fez e possamos, assim como verdadeiros discípulos, agir como ele agiu, fazer como ele fez, buscando manter-se aprovado. Jesus Cristo, enquanto esteve aqui conosco, realizou muitas curas, milagres e maravilhas. A palavra do Senhor nos expõe, inclusive no Evangelho de João, em seu último versículo, João 21, 25, que se fossem escritos todos os milagres que Cristo Jesus fez nos livros, os livros não caberiam no mundo. Tantos foram os seus milagres, as maravilhas, a cura, libertação e tudo o que Jesus Cristo fez. Jesus Cristo venceu a morte. Sim, Jesus Cristo venceu a morte em todos os seus estágios. Jesus Cristo venceu a morte quando ressuscitou a filha de Jairo, lá Mateus 9, 18 a 26. A menina acabara de falecer, Jesus entrou na história e mudou a história da família de Jairo. Jesus Cristo venceu a morte em todos os seus estágios. Temos aquela passagem do encontro das duas multidões na porta da cidade de Naim. Uma multidão vindo de um cortejo fúnebre no sepultamento de um menino, e uma outra multidão vindo alegre, cheio de alegria, felicidade e regozijo, porque estava com Cristo. Jesus, então, uniu aquelas duas multidões, entrando no negócio, e havendo a ressurreição do filho da viúva de Naim. Foi ele ressuscitado. Lucas 7, 11 a 17. Naquele cortejo, então, o menino que já estava para ser sepultado foi ressuscitado. Jesus venceu a morte em todos os seus estágios, como Lázaro de Betânia. Ali, a sua irmã Marta diz: já está morto há 4 dias, cheira mal. Mas Jesus entrou na história, já desde que já estava sepultado. 4 dias, já cheirava mal. Mas Jesus disse: removam a pedra. E Lázaro foi ressuscitado. Jesus Cristo nos deixou um grande legado. Jesus Cristo nos deixou um espólio, uma herança. Tanto com seus atos e procedimentos, quanto vencendo a morte em todos os seus estágios. Mas neste momento, eu quero avançar um pouco mais, dizendo que sim, de fato, os ensinamentos deixados por Cristo Jesus devem ser utilizados por nós nos nossos problemas, aflições e adversidades. Sim, de fato devemos ter a esperança e crer, porque Cristo Jesus cura sim, como diz o hino da harpa cristã. Mas Jesus Cristo vai muito mais além do que isso. Jesus Cristo é uma ponte, Jesus Cristo é um caminho. Jesus Cristo nos dá a oportunidade de voltarmos a nos unir com Deus. Jesus Cristo é este que tem força, poder e autoridade para ser o único e suficiente Senhor e Salvador. João 14, 6. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai a Deus senão por Ele. Então quero dizer que o plano de Deus tem como ápice a salvação da humanidade. Por certo, benefícios outros, como os ensinamentos, como a cura e libertação. Jesus Cristo pode nos curar? Pode. Os ensinamentos deles podem ser usados nas aflições do dia a dia? Claro que sim. Mas o ápice, o principal objetivo é a salvação da humanidade. A principal função da obra de Cristo Jesus é nos
dar a oportunidade de sermos purificados, não por nós mesmos, de sermos limpos, não por nós mesmos, mas pelo sangue do Cordeiro, por meio da fé. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Falo de um grandioso plano, o plano da salvação da humanidade. Deus pode nos curar de uma enfermidade? Pode, e damos glórias por isso. Deus pode nos instruir nas adversidades e problemas do dia a dia? Pode, e damos glórias por isso. Mas a morte de Cristo Jesus vai além. Ela abre este plano, o plano da salvação da humanidade. E é o sangue de Jesus Cristo o preço pago. As nossas dívidas foram rasgadas e pregadas na cruz. E o sangue que ficou ali naquela cruz foi o preço para que pudéssemos sermos limpos, lavados, purificados e santificados. Primeiro a João 1,7. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão um com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E nós, cabe a nós o arrependimento e a fé. Aquele que se arrepende e deixa o pecado, encontra a misericórdia, o perdão imerecido. Falamos de uma grandiosa obra, uma obra que mexeu com toda a estrutura física terrestre, mas também nos céus. Jesus Cristo desceu à mansão dos mortos, resgatou a chave da morte e da vida, ressuscitou ao terceiro dia, e aqui esteve por mais 40 dias com seus apóstolos. E então cabe agora a pergunta: se, conforme lemos, tudo estava consumado, tudo estava concluído, afinal, por que Jesus Cristo voltou? Jesus desceu à mansão dos mortos e ressuscitou ao terceiro dia, mas não subiu direto aos céus, mas ele permaneceu aqui conosco por mais um ciclo de tempo. Sabemos que Deus é perfeito, que não deixa nada pela metade, que tudo o que faz é completo e perfeito. Mas Jesus Cristo voltou. Depois de tudo consumado, depois de tudo concluído, João 19, 28, João 19, 30, Jesus Cristo voltou. Entre a sua ressurreição e ascensão, esteve ainda um período conosco. Atos 1, 9. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. Jesus Cristo esteve conosco, e com a sua ressurreição, mostrou e provou que, de fato, ele era e é o Messias, o único e suficiente Salvador. Então, por que Jesus Cristo voltou? Jesus Cristo voltou pela incredulidade humana. Jesus Cristo voltou para provar e mostrar que Deus havia validado a obra, que Deus havia de fato aberto o plano, que agora está em pé, o plano da salvação da humanidade, pela fé, mediante a graça, o favor imerecido realizado por Cristo Jesus na cruz do madeiro. Jesus Cristo voltou, e voltou para nos deixar o exemplo de como será conosco na sua próxima volta. Atos 1, 9. E quando dizia isto, vendo-os ele, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. Jesus Cristo ascendeu aos céus, e assim os salvos santos serão também levados aos céus. Recebemos um corpo incorruptível, um corpo glorificado para a habitação das mansões celestiais. Jesus Cristo de fato voltou, mas não é porque ele havia esquecido de algo, não, mas para que pudesse assim ficar provado que ele é o justificador, que é aquele que apaga os nossos pecados, que nenhuma condenação mais há a este que
mediante o arrependimento e a fé, o receba como único e suficiente Salvador. Romanos 8, 1, 2. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, nesta noite, neste último domingo do mês de maio, eu quero apresentar a vocês essa gloriosa palavra do Senhor, que mostra que foi aberto um plano da salvação da humanidade, e que cabe a nós, eu e a você, estarmos dentro ou fora, incluídos ou excluídos do plano, que é nos dar uma eternidade futura, onde não se conta mais o tempo, a oportunidade de vivermos com Deus, com Cristo Jesus nos céus. Nos dá a oportunidade de ouvirmos de Cristo Jesus: vinde benditos de meu Pai, recebei por herança aquilo que já está consumado, preparado desde a fundação do mundo, o reino de Deus, nas mansões celestiais, preparados desde a fundação do mundo. Vinde benditos de meu Pai. Para isso, precisamos receber a Jesus como único e suficiente Salvador. O plano de Deus da salvação da humanidade é mais do que os ensinamentos que Cristo nos deixou. É mais do que pedirmos para que Deus nos cure, para que Deus nos liberte, para que Deus nos dê riquezas na terra. É muito mais do que isso. Maior é a riqueza dos céus. O plano de Deus nos mostra, nos apresenta, nos revela a possibilidade de termos os benefícios da graça, o favor imerecido. E assim então, eu convoco a cada um de vocês, para que não percamos a oportunidade de mantermos aprovados, ou de recebermos a Jesus, guardando a joia preciosa. E qual é a joia preciosa? A salvação. A salvação das nossas almas, a habitação nas mansões celestiais. O plano está aberto, está posto, concluído, acabado. Agora compete a cada um de nós buscarmos fervorosamente, por meio do arrependimento e da fé, a salvação, porque Cristo vem e nos transforma com a regeneração, nos justifica, apagando os nossos pecados, e nós possamos buscar a santificação, para que assim possamos nós sermos recebidos por Deus nos céus. Fala de um plano, o plano de Deus, a salvação da humanidade, e assim Cristo Jesus possa declarar a Deus: valeu a pena, está aqui todos os salvos pela minha obra, valeu a pena estar aqui todos aqueles que me receberam como único e suficiente Salvador. Valeu a pena as afrontas, valeu a pena o sofrimento, valeu a pena a dor, valeu a pena porque vencemos a morte. Foi concedido a estes a oportunidade da salvação, a oportunidade de serem recebidos por Deus como seus filhos, filhos adotivos, todos assim, com esta salvação, tendo a coroa da vida e a habitação nas mansões celestiais. Então, qual é o plano? O plano é a salvação da humanidade. Basta cada um de nós buscarmos agora o arrependimento e a fé. Basta aqueles que ainda não confessaram que recebam a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, para que assim esse plano possa ser agraciado, recebido por cada um de nós. Plano posto, plano consumado. Amém, irmãos? Eu agradeço essa oportunidade e gostaria, por favor, que os irmãos então orassem comigo, buscando a Deus. Soberano Deus e imenso Pai, agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de ouvirmos a sua palavra, pela oportunidade de aprendermos mais de Ti com a Bíblia Sagrada.
Agradecemos, sobretudo, esse grandioso plano concebido por Ti e executado por Cristo Jesus. Agradecemos, Senhor, por o Senhor ter nos visto, mesmo que pecadores, mesmo, papai querido, nesses atos errados e imperfeitos, mas que assim o Senhor nos viu e nos deu essa oportunidade, pois o Senhor nos amou primeiro. Esse grandioso amor que nos dá a oportunidade da salvação. Pedimos, papai querido, que o Senhor nos trate pela sua infinita misericórdia e não pelos nossos atos. Mas que possamos assim, Senhor, receber a Cristo Jesus como único e suficiente Salvador, mantendo-se aprovados como obreiros fiéis, que não têm do que se envergonhar. Obrigado, Deus amado, Deus poderoso, pela salvação. Obrigado, Senhor, por esse plano. E lhe pedimos, escreva, Senhor, o nosso nome no livro da vida. E que possamos assim entender, por meio, papai querido, do seu Santo Espírito, que repousa em nós, o caminho, a verdade e a vida que advém de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade desse momento estar com os irmãos nos seus lares. Que Deus possa nos dar uma semana de vitória, uma semana de bênçãos, entendendo sempre que maior é a nossa salvação. Por favor, curvem as suas cabeças. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do seu Santo Espírito, e seja com cada um de vocês, e onde vocês estiverem, possam dizer amém. Deus abençoe. Ó Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas, estás presente a me cercar em todo tempo. Eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca